Quantos nessa noite estão felizes com Jesus? Nessa noite Deus tinha uma palavra para o nosso coração. Irmãos, eu sinto o temor de Deus aqui nessa noite. E é esse temor que precisa estar continuamente nas nossas vidas. Porque sem o temor de Deus, sem a presença de Deus, nós não conseguimos prosseguir. Olha, sinto Deus forte aqui nessa noite. Irmãos, o nosso Deus, Ele se faz presente. E Ele vai além das nossas expectativas. Deus não está preocupado com quantidade. A expectativa de Deus não é a nossa expectativa. Deus nessa noite quer tratar com os nossos corações. E eu tenho certeza aqui nessa noite que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, vamos ler do verso 6 até o verso 12. Eu peço que você acompanhe comigo essa leitura. Deus vai falar conosco, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nessa noite eu quero falar sobre uma fé inabalável. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, já podemos sentir a tua presença nessa noite, Senhor. E eu falo, Pai, nesse momento com temor e tremor. Pai, tu é aquele que sonda mentes e corações. Tu esquadrinha o nosso coração, Senhor. Tu sabe daquilo que nós necessitamos, tu reconhece aquilo que nós precisamos. Senhor, eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, aviva o nosso coração. Porque nós sabemos e somos conscientes que nós só seremos avivados se esse avivamento vier do céu. Pai, sopra sobre nós, Senhor, o fôlego de vida. Aviva a nossa alma, aviva o nosso coração, nos enche com a tua presença nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a distração, tira todo o pensamento contrário, Senhor, e nos faz nessa noite, Pai, se conectar com o teu trono, Jesus. Pai, sem a tua presença nós não somos nada. Sem ti nós não somos nada. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas negligências, Senhor, porque sem ti nada somos. Desde já eu te agradeço nessa noite, crendo que o Senhor está nesse momento, neste lugar, e vai me conduzir até o final dessa mensagem. Amém. Podem sentar, irmãos. Igreja,
como está a sua fé nessa noite? Eu me lembro que eu vivi um período na minha vida que eu posso afirmar que eu passei por uma fé inabalável. Em outras palavras, nada naquele momento tiraria o meu foco. Nada. Eu poderia passar por qualquer adversidade que nada tiraria o brilho do Espírito Santo da minha vida. Irmãos, e como era gostoso. E como era prazeroso. Porque apesar das aflições que eu passei naquele processo, irmãos, eu estava alegre com Deus. Porque quando nós temos Deus, nós temos tudo. Mas quando nós não temos Ele, nós podemos ter tudo nessa terra, mas o vazio está lá. Nós podemos estar cheios de pessoas, mas nós sentimos só. Por quê? Porque só preenche o coração do homem a presença de Deus. Então eu vivi esse processo. Uma fé inabalável. E eu não sei nessa noite como está a sua fé. Mas eu quero te dizer com firmeza, esse processo vai passar. O deserto não é para a morte. Ninguém vai ficar no deserto eternamente. Em tudo, Deus tem um propósito. E você só vai entender quando você passar por esse deserto. Olhando, irmãos, para essa história, eu pude encontrar um homem de uma fé inabalável. Jó. Logo no primeiro capítulo, quando nós começamos a ler esse texto, a Bíblia já relata as características desse homem. Um homem íntegro. Integridade é aquilo que você é quando a porta do seu quarto está fechada. Quando só Deus está te vendo. Jó não apenas era íntegro, ele era uma pessoa reta. Isso significa dizer que Jó era um crente verdadeiro diante da sociedade, diante das pessoas. Ele não tinha duas personalidades, ele não tinha duas vidas, não. Ele era tanto o que estava em oculto quanto presente diante das pessoas, ele era a mesma pessoa. Mas ele não apenas era íntegro e reto, ele também era temente a Deus. E em Provérbios a Bíblia diz que está no temor ao Senhor o princípio da sabedoria. Então esse homem temia a Deus. Mas ele também não apenas temia a Deus, ele se desviava do mal. Isso significa que ele era deliberadamente uma pessoa santa, separada. Uma pessoa que não se deixava influenciar pelo mundo, não. Uma pessoa que fazia a diferença no mundo corrompido que vivia. Ele se desviava do mal. E o que eu acho lindo, irmãos, é que já no início do livro, a Bíblia diz que esse homem era o homem mais rico do Oriente. Em outras palavras, esse homem era o homem mais rico da sua época. E muitas pessoas afirmam que pessoas ricas não podem ser piedosas. É muito difícil. Mas nesse texto nós vemos que é possível sim. Porque o problema não está no dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro. O problema não está em ter dinheiro, o problema está em entronizar dinheiro dentro do nosso coração. Quando nós colocamos o dinheiro e os bens em um pedestal no lugar de Deus, ali vai estar o trono de Satanás. Mas Jó sabia separar muito bem essas coisas, irmãos. Ele era um homem piedoso e um homem rico. E isso de nada impedia a sua vida. Mas a Bíblia também relata que esse homem era um homem que se preocupava com seus filhos e com a glória de Deus.
De que maneira, irmãos? Os filhos de Jó tinham o costume de se reunir entre eles. Eles se banqueteavam e Jó tinha 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens. Era o costume deles se reunir e festejar. E Jó, sabendo disso, ele se acordava de madrugada para interceder por seus filhos. Porque ele pensava em seu coração: talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus. E a Bíblia diz que Jó os santificava. Jó fazia sacrifício em favor dos seus filhos. Será que nós temos orado pelos nossos filhos? Será que nós temos entregado eles na mão de Deus? Você tem orado por seu filho? Jó fazia isso, irmãos. E a Bíblia diz que era assim que ele vivia e que ele procedia, ou seja, era dessa forma que Jó vivia. Mas a Bíblia relata também que estabeleceu-se uma reunião celestial entre os anjos e Deus. E nessa reunião, quem se apresenta é Satanás, Napoleão, a antiga serpente. E o interessante é que Deus inicia a conversa. E Deus fala com Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, e não há ninguém na terra como ele. E é nesse momento, quando Deus está falando do seu servo, que Jó levanta a primeira tese. Também, você cercou esse homem com bens? Tudo que esse homem coloca a mão, você prospera? É muito fácil te adorar. Tire o que ele tem, e você vai ver, e você vai contemplar se ele não vai blasfemar diante da tua face. O diabo começa a colocar uma tese, que Jó não ama a Deus. O que Jó verdadeiramente ama é as bênçãos de Deus. E Deus então, ouvindo tudo aquilo que o diabo tinha falado, ele permite que o diabo tocasse naquilo que Jó tinha, exceto na sua vida, irmãos. Porque o diabo só pode ir aonde Deus o permite ir. O diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ele só toca em nós, na igreja do Deus vivo, se o próprio Deus permitir. Nós estamos guardados por Deus. E o diabo sai, irmãos, daquela reunião. E ele começa agora a destruir toda a vida financeira daquele homem. Em um dia, aquele homem que vivia muito bem, obrigado, que tinha a presença de Deus, passaria por um processo doloroso, o processo da perca. Nós, irmãos, é da nossa natureza, a gente não gosta de perder nada. E esse homem vai começar a receber notícias que vão afligir o seu coração. Em primeiro lugar, ele recebe a primeira notícia. Os sabeus, um povo, um grupo de pessoas, roubam os jumentos de Jó, os bois e os jumentos de Jó. Quando ele está dando essa notícia, vem outra pessoa e diz outra notícia. Agora, todas as suas ovelhas, Jó, foram queimadas, porque fogo caiu do céu. Quando ele está dando a notícia, vem outro no mesmo momento e fala que os caldeus, um outro povo, se dividiu em 3 grupos, cercou os servos de Jó e roubaram os seus camelos e mataram a fio da espada os seus servos. Quando ele está, irmão, sendo golpeado 3 vezes, ele recebe a 4ª notícia, a pior notícia. Um dos seus servos chega até ele e diz: Jó, os seus filhos estavam reunidos, se banqueteando na casa do primogênito,
E um vento entrou naquela casa, nos 4 cantos da casa. E a casa desabou sobre a cabeça dos seus filhos. Os seus 10 filhos, Jó, morrerão. O homem mais rico do Oriente está pobre. E agora tem que enterrar os seus 10 filhos. O que eu acho lindo, irmãos, é que quando ele escuta essa notícia dos seus filhos, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. Ele se prostra em adoração a Deus. E ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu partirei da terra dos viventes. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jó estava dizendo, em outras palavras: eu não trouxe nada. O que eu conquistei do berço até a sepultura não são a razão da minha vida, porque a razão da minha vida está em Deus. Aleluia, irmão. E aquele homem com essa atitude, irmãos, quebra a tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que o dinheiro. Ele prova que ama mais a Deus do que a sua própria família. E eu já te pergunto nessa noite: em que lugar Deus está no seu coração? É forte, irmãos. Em que lugar do nosso coração nós temos colocado o Senhor? Em primeiro lugar ou em último lugar? Mas esse homem, irmãos, ele colocou Deus em primeiro lugar, independente das circunstâncias. Por quê? Porque Jó tinha uma fé inabalável. Eu não estou dizendo que ele não está sofrendo, eu não estou dizendo que está sendo fácil, mas ele tem Deus, e se ele tem Deus, ele tem tudo. Tudo que a sua alma precisa, tudo que a sua alma necessita. E mais uma vez, acontece a segunda reunião. O diabo vê aquilo tudo e se apresenta de novo diante de Deus. Deus de novo começa a conversa e diz: observasse o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Não há ninguém na terra como ele, e mesmo você tendo me insultado contra ele, ele permanece fiel. O diabo, não satisfeito, levanta a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toque nos seus ossos, toque na sua carne, e com certeza esse homem vai blasfemar diante de você. Irmãos, o diabo sai dali irado, irmãos. E a Bíblia diz que ele sai dali para colocar uma enfermidade em Jó. Esse homem agora, da planta do pé até a cabeça, é uma chaga aberta. Feridas por todos os lados, irmãos. Esse homem é uma pessoa viva em decomposição. Ele é um vivo que está com a carne morta. Como, irmãos, ter fé diante de tantas adversidades? Como nós podemos explicar isso com o nosso entendimento humano? Porque uma coisa é o ler na Bíblia, outra coisa é o ver aquilo e vivenciar isso. Ele está lá. A Bíblia diz que ele não come, ele não bebe, esse homem não dorme. Esse homem agora está magro, magrérrimo, está completamente em pus, ele está mal cheiroso, o hálito está desagradável, e no momento mais difícil da sua vida, a esposa que chega até ele diz: até quando, homem, tu vai insistir na tua fidelidade a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. O que eu acho lindo é que esse homem cria forças e olha para cima. E olha para aquela mulher e diz: mulher, tu falas como uma louca. Receberíamos as bênçãos de Deus
e não também o mal, e não também o infortúnio que nos é proposto? Com aquela atitude, irmãos, Jó estava provando e quebrando aquela tese. Ele estava provando que ele amava mais a Deus do que a si mesmo. Que fé é essa, irmãos? Isso é uma fé inabalável. Não é uma fé oscilante. Porque Jó entendeu. Ele entendeu, irmãos, que o que Deus preparou para ele não era aquilo terreno. Deus tinha uma morada celestial, onde o olho não viu, onde o ouvido não ouviu, onde não desceu o coração do homem. Deus preparou para Jó a eternidade. E na eternidade não haveria dor, não haveria lamento, não haveria angústia, porque ele estaria todos os dias na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso, irmãos, que a nossa fé precisa ser inabalável. O que tem tirado a tua paz? O que tem tirado o teu sono? Deixa eu te dizer, irmãos, Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para uma direção, e o objetivo do diabo é que você olhe para sempre para o problema. Ei, o problema e as adversidades virão, todavia Deus vai passar pelo processo com você. Então não perca a sua fé. Nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença de Deus. Hoje, as pessoas estão perdendo a fé por tão pouca coisa. Por tão pouca coisa, perdem a alegria de estar cultuando a Deus. Não tem mais prazer de estar na casa de Deus. Não tem mais prazer de se deleitar em Deus. Não tem mais prazer de orar e buscar a face do Senhor. Por quê? Porque os problemas e as preocupações desse mundo sufocaram a sua fé. Mas nessa noite Deus nos convida para viver o extraordinário de Deus. Deus nos convida nessa noite para vivermos uma fé inabalável. Aleluia! Glória a Jesus. Esse homem está no fundo do poço, irmão. E a Bíblia relata que ele tinha amigos. 3 amigos. E esses amigos, quando souberam da notícia, resolveram: vamos visitar o nosso amigo Jó. Vamos consolar aquele homem de alguma forma. Quando eles vão chegando perto, irmãos, o fedor já vem chegando primeiro. Porque Jó está mal cheiroso. Jó, em outras palavras, está irreconhecível. Eles ficam espantados com aquilo que eles estão vendo. Eles ficam até sem força de dizer uma palavra. E a Bíblia diz que eles ficam diante dele durante 7 dias. Ninguém diz nada. 7 dias. Mas no 7º dia, depois do 7º dia, melhor dizendo, Jó começa a criar um pouco de força. Ele começa a se questionar e a amaldiçoar o dia que ele nasceu, irmãos. Veja as crises que esse homem está vivendo em seu interior. De uma hora para outra, sua vida mudou do avesso. É por isso, irmãos, que nós temos que ter uma fé firmada em Cristo Jesus. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Se você servir a Deus baseada no pastor, se você servir a Deus baseado em um irmão que você admira, se esse irmão cair, muito provavelmente você pode cair também. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus, porque Jesus nunca vai decepcionar você. Nunca. Esse homem começa a se questionar. A Bíblia diz que ele faz 16 perguntas a Deus. Deus está calado. Ele faz 34 queixas a Deus. E Deus não fala nada, irmãos.
Não há coisa mais difícil em nossa vida do que o silêncio de Deus. Porque quando a gente está no processo, passando pelo processo, sozinho ali, a única voz que a gente quer ouvir é a voz de Deus. Agora imagine você clamar a Deus. Imagine você se queixar a Deus e Deus não fala nada. O céu está de bronze. Talvez nessa noite você esteja passando por isso, questionando a Deus, perguntando a Deus, e Deus está em silêncio. Ele começou a questionar, irmãos, a Deus. E os amigos de Jó, com o passar do tempo, começaram agora a discutir teologia. Espera aí um pouquinho. Se Jó está passando o que ele está passando, tem alguma coisa errada. Para passar o que ele está passando, para perder tudo, com certeza, Jó fez alguma coisa. Jó está em pecado. Irmãos, a Bíblia é categórica quando ela diz que eles eram amigos. Imagine você ouvir isso do seu próprio amigo. Você está passando isso porque você está em pecado. Confessa o pecado. E talvez Deus restaure a sua vida. Irmãos, imagine a dor desse homem. Mas Jó, irmãos, ele consegue extrair, Deus, melhor dizendo, consegue extrair o melhor de Jó no momento da dor. Ele está no fundo do poço. E quem está no fundo do poço só pode olhar para cima. Só pode olhar para Deus. E é nesse momento que ele diz: mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar ao meu favor. Jó entendeu, irmãos, que aquele processo, Deus estava trabalhando nele e Deus tinha um propósito. Quando ele sai da autodefesa, quando ele para de queixar-se, quando ele para de questionar a Deus e decide adorar a Deus, agora Deus rompe o silêncio e começa a responder ao seu servo Jó. Muitas vezes Deus está em silêncio, porque a gente apenas está questionando a Ele e perguntando a Ele. Irmãos, em vez de questionar a Deus, adore a Deus. Porque esse processo vai passar. E ele começa a adorar a Deus, irmãos. E Deus faz 70 perguntas a Jó, retóricas. Perguntas essas que Jó não saberia responder. Deus pergunta a Jó: Jó, onde você estava quando eu fiz os fundamentos da terra, Jó? E ele vai perguntando, e cada pergunta, irmãos, em cada pergunta Jó vai vendo a grandeza de Deus. E diante da grandeza de Deus, Jó vai se encolhendo. Ele vai se encolhendo. Ele vai se encolhendo. E o que eu acho lindo, irmãos, está escrito no capítulo 42 do livro de Jó. Quando Jó começa a ver a grandeza de Deus, ele diz assim no capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Já conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os seus olhos contemplavam a face do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que agora Deus começa a se irar, não com Jó, mas com aqueles amigos que estavam blasfemando, que estavam falando coisas que Jó não havia feito. E Deus ia fulminar aqueles amigos, para que eles tivessem vida
Jó precisaria interceder por aqueles amigos. E quando ele intercedesse, Deus iria restaurar a vida deles. E Jó assim faz. Ele faz um sacrifício. E ele intercede por seus amigos. E a Bíblia diz que quando ele intercede, Deus vira o cativeiro de Jó. Deus retribui a Jó tudo que ele havia perdido em dobro. Esse homem que era rico, passou a ser ainda mais rico. E talvez você possa dizer, Jackson, mas ele perdeu os seus filhos. A gente só perde algo quando a gente não sabe onde está. Ele tinha perdido 10 filhos, não é assim? Deus deu mais 10 filhos a ele. Mas os 10 que ele perdeu não estavam perdidos. Estavam guardados por Deus. Então Jó tinha 10 filhos com Deus. E 10 filhos agora na terra. Sabe qual eu aprendo com tudo isso, irmãos? É que Deus não perdeu o controle da nossa vida. E que em tudo, Ele tem um propósito. Nós não conhecemos a mente do Senhor. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe o nosso passado. Ele está vendo o nosso presente. E Ele já preparou o nosso futuro. O seu futuro está na mão de Deus. Não está na mão de Satanás. Até porque Ele não pode contemplar o nosso futuro. Então, em vez de você focar no problema, coloque o seu coração em Deus. Se deleite em Deus. Irmão Jackson, é fácil? Não, não é fácil. É doloroso. Mas se você colocar isso em prática, pode ter certeza que Deus vai virar o seu cativeiro. E quando você sair desse processo, você vai sair mais forte. Não para se vangloriar, não, mas para ajudar outras pessoas lá na frente. Tenha uma fé inabalável, não tenha uma fé inconstante. Não sirva a Deus apenas de lábio, sirva a Deus de coração, irmãos. Porque a nossa morada não é aqui. Não é. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Coloque isso com firmeza no seu coração. Deus é imutável. Ele pode fazer todas as coisas. E se Ele não fizer aquilo que eu quero, eu não vou ter raiva de Deus. Pelo contrário, eu vou continuar amando Ele. Porque eu amo não as bênçãos de Deus, mas o Deus da bênção. Amém, igreja? Vamos aplaudir Jesus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.